Graças a esse novo mercado, eu faturei nos últimos 2 dias o que eu faturava em um mês trabalhando no emprego tradicional. E esse aqui foi o meu resultado dos meus últimos 30 dias. Quer saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Mas a logística ficou um pouco abaixo do desejado, então a gente não pode esperar, porque o campeonato tem uma rodada atrás da outra. Nós tínhamos ontem já colocado para a terceira, hoje nós já estamos dando a liberdade de quem quiser usar isso para a segunda rodada poder usar. Entendi. Doutor, eu pensei numa pergunta aqui, mas eu acho que não tem nem cabimento tocar nesse assunto agora. A minha parte de jornalista é perguntar a respeito de torcedor dentro do estádio. Se a comissão, a médica com o senhor, nesse comando da CBF, pensa a respeito disso até o final do Campeonato Brasileiro, se isso acontece ainda este ano ou no próximo ano. Isso dá para ser discutido ou ainda não tem nenhum sentido, doutor Pagura? Não, nesse momento eu não vejo nenhum sentido a discussão. Nós estamos falando num momento que eu digo, nós estamos vendo um filme. Nós todos estamos esperando a queda dessa curva, a queda da transmissibilidade para poder, porque não é só o problema de estar dentro do estádio, é como vai chegar no estádio. Você vê que mesmo você pegando um time que tem testado com frequência, de repente você tem uma surpresa de 10 casos positivos. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Mas agora nós vamos nos ater àquilo que a própria região diz, a cidade. A cidade realmente está liberada, quem dita as normas são as autoridades sanitárias das cidades. Olha, aqui não tem contágio nenhum, aqui está bem. Eu estou com todo mundo, nós podemos liberar primeiro X%, essa semana mesmo eu vi que os Estados Unidos está querendo levar 30% para os esportes universitários do seu público. Eu acho no momento ainda cedo, mas a gente trabalha com... É um dia a dia, viu, Nivaldo? Todo dia a gente não está numa situação normal, em todo dia as coisas vão mudando. É aquilo que eu costumo dizer, nós vamos trocando o pneu com o carro andando. E à medida que as coisas, que o perfil epidemiológico vão ocorrendo, aí nós vamos modificando. Eu estou conversando aqui com o doutor Pagura, o médico da CBF, dessa comissão médica da CBF, responsável pelo protocolo junto à equipe médica da CBF para a volta do Campeonato Brasileiro. O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, já está aqui com a gente. Vamos colocar no ar então o presidente do Goiás, Marcelo Almeida. Foi cancelada a partida hoje entre Goiás e São Paulo. Presidente Marcelo Almeida, muito obrigado, um prazer recebê-lo aqui no AUP. Para a gente começar aqui a entrevista, o nosso bate-papo, o senhor ouvia a conversa que eu tinha até agora há pouco com o doutor Pagura ou não? Boa noite. Sem áudio. Eu não estou ouvindo o Marcelo Almeida. Eu acho que tem um microfone desligado aí, presidente. Se o senhor tiver como reparar, a gente aguarda aqui. Acho que agora está ok. Acertando o fone. Nós estamos aqui aguardando o Marcelo Almeida, presidente do Goiás. Estão me ouvindo? Será que eu consigo te ouvir agora, presidente? Boa noite. Agora sim. Boa noite, presidente. Bem-vindo ao AUP. Agora sim, agora está ok. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos da mesa. Você me perguntou se eu estava ouvindo o doutor Pagura. Sim, eu estava aqui ouvindo e observando a fala dele, sim. Que considerações o senhor tem a fazer, presidente, a respeito do cancelamento da partida e o bate-papo que a gente já vinha tendo aqui com o doutor Pagura, lembrando que o presidente Marcelo Almeida e o doutor Pagura podem conversar entre si também, e é importante que façam para esclarecer o que aconteceu nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro e quais são os cuidados que estão sendo tomados para que isso não se repita. Por favor, presidente. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que essa situação que ocorreu conosco hoje, uma situação extremamente lastimável, desagradável, pelo fato de que hoje, para vocês terem uma ideia, a gente estaria vivendo um momento histórico para nós do Goiás Esporte Clube. Hoje nós estaríamos inaugurando o nosso estádio e seria o primeiro jogo da história do Campeonato Brasileiro que estaria disputando da nossa casa. Como não houve um jogo, isso foi um fato extremamente desagradável. E
perdemos a oportunidade, falando em dinheiro, infelizmente, perdemos a oportunidade de termos o nosso jogo transmitido em TV aberta, infelizmente. Porém, eu acho que a gente tem que pensar maior, a gente tem que pensar na saúde. Eu, como médico, doutor Pagura, como médico, nós entendemos o que nós estamos falando. Mas eu acho interessante, Nivaldo, eu relatar um pequeno episódio que aconteceu de quinta-feira para cá. Eu acho que aqui a única coisa que a gente tem que criticar foi com relação à logística desses exames. Os nossos exames, se eles tivessem sido entregues no mais tardar no sábado, não concordo que tenha sido sábado. Para mim, o certo, ideal, teria sido sexta-feira, que nós evitaríamos estarmos levando para a concentração jogadores contaminados. Então, o grande problema foi, na quinta-feira, nós colocamos todos os nossos atletas à disposição para que fossem feitas testagens. No final do dia, nessa mesma quinta-feira, nós fomos comunicados que teria havido um erro de acondicionamento desses exames e, consequentemente, os exames teriam que ser repetidos na sexta-feira, como de fato foram repetidos. Os jogadores chiaram, não gostaram. Todos sabem que esse exame é extremamente desagradável de ser realizado. São cotonetes introduzidos nas narinas e isso é extremamente ruim para fazer esse exame. Bem, e aguardávamos ansiosamente pelos exames no sábado. Poderia ter sido na sexta, mas foi no sábado. E o pior de tudo é que os exames não chegaram nas nossas mãos nesse sábado passado, e sim no dia de hoje, no período da manhã. Esse é o grande X da questão, porque a partir do momento que nós somos comunicados que os nossos atletas contaminados, 10 do total, 8 titulares, e levando em consideração que nós tínhamos 23 atletas na concentração, 23 menos 10 são 13, dos 13, 11 titulares e 2 do banco apenas. Eu não posso dizer nada a respeito com relação a nomes, mas nós tínhamos goleiro envolvido e nós não tínhamos goleiro reserva. Então, assim, foi uma situação muito ruim e foi por conta disso que nós comunicamos à CBF pedindo o adiamento do jogo. Nós adotamos a conduta de repetirmos essas testagens, como de fato aconteceu às pressas. Fizemos o exame de PCR novamente nesses mesmos atletas e naqueles outros que nós reconvocamos. E esse exame saiu talvez 10 minutos antes do início da partida. E dos 10, apenas um que foi o exame que deu negativo. Ou seja, confirmando o exame que foi feito do Hospital Albert Einstein. Então, nós estamos aqui em nenhum momento questionando a positividade ou negatividade do exame. Nós estamos aqui apenas questionando a logística, porque foi exatamente a questão da logística que fez com que nós solicitássemos ao Superior Tribunal de Justiça Esportiva que a partida fosse adiada, porque a gente entendeu que desportivamente seria um jogo desequilibrado. Doutor Pagura, eu gostaria que o senhor falasse com o presidente do Goiás a respeito das questões que ele levantou, o Marcelo Almeida, e com relação à logística também, é possível fazer exames com uma antecedência maior, como reivindica aqui o presidente do Goiás, doutor Pagura? Não, Marcelo, posso chamar de Marcelo, colega nosso, médico, muito boa noite, conversamos muito hoje. Praticamente nós estamos, a gente lamenta muito, mas nós andamos na mesma linha. A gente procurou aí atender da melhor forma possível e reconhecemos que com o tempo pouco que o Marcelo tinha, e a bem da verdade o presidente nem sabia que tinha sido pedido pelo STJ, porque eu estava diretamente com o Bruno, que é o seu médico, que estava tirando os resultados dos exames, e no outro telefone com o Manuel Flores, que é o nosso diretor de competição. E quando o Bruno começou a me falar, olha, Pagura, é positivo esse, o outro, falei, Bruno, não vamos ter. Ele falei para o Manuel, suspenda o jogo. Tanto que a gente não suspendeu com as 2 horas antes, esperando, e com a consideração que a gente tem e entendemos, o presidente sabe disso,
falamos muito com o nosso diretor de competição, porque a gente vê uma parte médica. Entendemos que se eu tivesse com a lista ontem, provavelmente nós teríamos um tempo de fazer a contingência dos atletas que ele poderia, não talvez com a mesma categoria, mas a gente não entra nisso, a gente olha o número, mas ele poderia compor o seu banco. Quando não houve tempo para isso, então eu fui muito favorável. Aliás, eu falei, o jogo tem que ser suspenso do ponto de vista médico, porque acho que nem eu, nem o presidente esperávamos, o que não justifica o atraso da logística, por isso que nós estamos modificando. Mas nós todos assustamos, porque o Goiás vinha testando periodicamente seus jogadores. E esse é um panorama que a gente vive no Brasil, e por isso que a gente às vezes paga o tributo de estar testando muito. Mas o presidente tem razão com relação à logística, e tanto que partiu até uma questão até mais médica do que jurídica, do que da suspensão. Nós seguramos até onde dava. Aí, quando não deu, pedimos, olha, não faz mal que o pessoal está por aí e tudo mais, suspende o exame, para dar justamente a chance desses atletas de contingência que tinham exames anteriores, mas não deu para a gente considerar. Eles tinham exames negativos anteriores, mas era fora do prazo previsto, preconizado. Então, normalmente a gente está falando a mesma coisa, lamentando. A gente tem a maior consideração pelo presidente, pelo vice-presidente também, que é médico, e falamos com o Bruno, que era um médico também. Hoje eu passei desde manhã até às 5, 10 para as 4, eu acho, conversando com o pessoal do Goiás, insistindo. O presidente até, eu acho que o vice-presidente foi no laboratório tentar agilizar. Tentamos de tudo, mas aí valeu a segurança médica, e realmente a gente entendeu que nesse ponto sairia um prejuízo do Goiás, porque a gente não poderia permitir que entrasse com PCR positivo e nem entrasse sem PCR, e ele ficaria sem jogadores. A mesma coisa aí que a gente está falando, a mesma língua. Lamento, nós não pensávamos, é o que eu disse, mas tem que pensar, mas não pensávamos que pudesse um time que tem testado seus jogadores frequentemente. Foi uma surpresa muito grande ter sido 10, mas isso às vezes pode acontecer, isso não é uma coisa improvável, porque no país as coisas realmente, o pico de contaminação muda muito. Mas nós já, é o que eu digo, ontem à noite a gente já estava mudando o problema de logística para os times visitantes. E hoje acabei de dizer, o presidente acho que ouviu, agora vou comunicar a todos os clubes que a gente já vai estender isto para aqueles que se sentirem confortáveis com a logística, porque a gente não pode, como disse o próprio presidente, o Hospital Albert Einstein, do ponto de vista de consistência de resultados, é muito bom, mas essa logística acabou falhando. Tanto eles têm o controle de qualidade, quando chegou a amostra não estava apropriada para se fazer. Isso foi um problema da logística que contrata, mas de qualquer forma houve um problema que acabou dando prejuízo para o Goiás nessa ocasião, e por isso tomamos a decisão médica. Eu nem sabia que tinha ido para o TJ, porque eu já tinha pedido para realmente suspender o jogo assim que o Bruno estava me comunicando aqui os resultados. Antes das considerações, então, do Marcelo Almeida, presidente do Goiás, deixa eu aproveitar e trazer mais uma questão aqui, doutor Pagura e Marcelo Almeida também. Né? Eu leio aqui no nosso site Fox Sports que o Corinthians anuncia que não fará testes para Covid-19 com o hospital contratado pela CBF. Está aí na tela para todo mundo, então. E a decisão vem depois de polêmicas envolvendo o próprio clube e partidas recentes disputadas. Então, tem mais uma questão aqui para ser resolvida, que imagino já chegou até o senhor, né, doutor Pagura? Olha, eu vou até dizer, isso é verdade mesmo. Quando chegou até nós, eu já tinha conversado com o Ivan Grava, que era um médico do Corinthians, e o próprio Edilson, que era um médico nosso, Edilson Tille, que foi médico atlético paranaense, que faz parte do grupo também nosso de trabalho, tinha conversado com o doutor Joaquim Grava também, explicando já que nós já tínhamos tomado a decisão dessa liberação, que eu vou colocar agora Nós temos um grupo de séries A, B e C, amanhã tem uma reunião com a A, e isso já vai ser comunicado para eles que estava estendido. Então, quando a nota do Corinthians chegou, a única coisa realmente que eu vi é que nós não consideramos que o Einstein tenha inconsistência, muito pelo contrário, é um dos hospitais que tem seus resultados com uma das maiores sensibilidades do país, por isso que a gente escolheu para tentar dar uma uniformidade, para não ter resultados
discrepantes em termos de laboratórios, pela metodologia que realmente usa, pela rapidez de gerar os resultados mais rápidos. Mas a gente já tinha conversado com o Ivan, está tudo equacionado, porque está liberado para o Corinthians e está liberado para os outros. Eles têm realmente, até que a gente acerte melhor essa logística, tudo aquilo que a gente tinha liberado para os visitantes, com consequência o Corinthians é visitante, porque vai a Belo Horizonte, mas eu tinha já conversado com o Ivan, quando veio a notícia, eu falei, está equacionado o problema, eles foram muito compreensivos, o Corinthians é uma equipe médica das melhores, usa laboratório dos melhores, assim como usa o Goiás também. Então, nós estávamos querendo inicialmente, ainda gostaríamos de ter mesmo a uniformização dos exames. Mas nesse momento, até que se acerte esse problema, nós vamos liberar, porque nós temos a lista dos laboratórios e confiamos plenamente naqueles laboratórios que os departamentos médicos e a diretoria do clube confiam. Sem dúvida, equacionado e resolvido. Já não se torna um problema, Nivaldo. E estou te dando em primeira mão, porque eu falei com ele um pouquinho antes. Ótimo, ótimo. Presidente Marcelo, eu acho que é muito importante também esclarecer o seguinte, depois que vem a notícia, né, isso é divulgado amplamente, uma expectativa gigantesca, né, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás vai entrar em campo, vai receber o time do São Paulo, jogo importante, e vem essa notícia. Nem todo mundo sai apurando na sequência como é que tudo se desenrolou depois do jogo cancelado. Então, a pergunta e o espaço do AUP para o senhor ficar à vontade, e que é fundamental, é esclarecer como estão os jogadores, atletas, comissão técnica, enfim, presidente, como é que está todo o time do Goiás com relação a essa pandemia? Qual é o real estado de saúde de toda a sua equipe? Essa notícia me pegou de surpresa hoje pela manhã. Eu estava passando pela concentração, devia ser mais ou menos umas 9h30, quando o Rafael Moura me chamou e ele me passou uma notícia. O Rafael Moura é o líder dos jogadores. Bem, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei extremamente desapontado. Confesso para vocês que eu nem acreditava. Para mim era uma brincadeira que estava sendo feita. E, de repente, quando eu vi que não era brincadeira, eu comecei a ficar muito estressado. A partir daquele instante, eu conversei com o Dr. Pagura umas 2 ou 3 vezes durante o dia de hoje, conversei na CBF, conversava na federação, e eu reparava que os jogadores também estavam estressados. Que é óbvio, é normal, é natural. Então, o que era para ser um momento de concentração dos atletas, passou a ser um momento de angústia e de descontração, de desconcentração. Porque não existia mais a concentração do jogo. Existia a preocupação de todo mundo, era se aqueles atletas continuavam, se aqueles resultados, de fato, eram resultados cujos exames a gente podia confiar, se o jogo ia acontecer ou se não ia acontecer. Ou seja, foram momentos muito angustiantes que a gente vivenciou. Foi quando, de repente, nós resolvemos repetir as testagens. E tudo isso de uma forma muito rápida, foi tudo acontecendo muito rápido. E eu quero dizer que essa decisão final de não termos o jogo, no meu entendimento, foi uma decisão extremamente acertada. Porque ninguém do nosso time, eu vou dizer, ninguém queria que esse jogo acontecesse. Primeiro, porque existia um grande número de atletas envolvidos no resultado positivo. Qualquer pessoa hoje, sendo atleta ou não, que recebe um exame, um exame positivo, ele automaticamente fica muito preocupado. Não só nele, às vezes nos seus familiares que ficaram em casa. Muita gente tem seus pais que vão consigo, pessoas mais idosas. Os atletas mesmo, a gente sabe que essas pessoas, elas dificilmente evoluem com sintomas mais intensos. Mas pode acontecer. Mas eu via no semblante dos atletas que eles estavam angustiados. Então, por isso que eu digo, esse jogo de hoje não poderia ter acontecido de jeito nenhum. Então, foi uma decisão das mais acertadas possíveis. Agora, diante dessa afirmação do Dr. Pagura, eu acho excelente ideia de que nós possamos fazer os nossos exames nos laboratórios de confiança de cada clube, de cada cidade, ou de repente que a CBF nomeie
um ou dois laboratórios de cada cidade, porque a gente não pode de jeito nenhum aqui colocar em xeque a eficácia desses exames feitos por essa instituição, que a gente sabe que ela é reconhecida nacional e mundialmente. Porém, vivemos num país continental. A gente sabe que a logística é extremamente difícil. E eu tenho certeza que a gente aprende com os nossos próprios erros. Aconteceu o erro, normal, bola para frente, foi um prejuízo financeiro que nós tivemos, mas eu acho que não é por aí não. Tem coisa mais importante que tem que ser vista. Infelizmente também para o próximo jogo, teremos aí talvez um desfalque de um grande número de jogadores, mas infelizmente também isso faz parte do jogo. Pois é, presidente. Você já imaginou ter uma máquina de imprimir dinheiro dentro da sua casa, completamente legal e soltando notas de R$100 o tempo todo e todos os dias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque isso é totalmente possível. Trata-se de um novo mercado simples e lucrativo que está completamente fora do radar da maioria das pessoas. E veja que eu não estou falando de uma forma ilegal de falsificar dinheiro ou algo parecido. Esse é um negócio novo capaz de gerar tanto dinheiro como se você estivesse imprimindo notas de R$100 dentro da sua casa. Clique agora no link embaixo desse vídeo para saber mais.